pessoal, estamos aqui de volta, né? Ontem nós estudamos um pouco sobre a nossa disciplina de matemática, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre medidas, tabelas e gráficos, na verdade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciência, né? Que nós estávamos estudando sobre a investigação do som, de onde os sons surgiram, né? Como os sons são produzidos, como se dão as vibrações, o que são vibrações, o que são propagações do som, né? Nós vimos todos esses exemplos das nossas aulas anteriores, realizamos todas as nossas atividades. E hoje, né, nós vamos estudar sobre as características do som no nosso livro de ciência, né? No volume 2, tá ok? Então aqui, gente, ó, peguem o livro de ciências na página 10 e hoje nós vamos estudar sobre as características do som. Tia vai começar com a leitura sobre o conteúdo, depois tia vai dar um auxílio nessa explicação, tá ok? Ó, você estudou que os sons são vibrações, né? Que chegam até nós. Nós estudamos os vários tipos de som, né? Que pode ter som de objetos, som de pássaros, som de vozes, som de músicas, né? Entre outros. Mas como podem existir tantos sons diferentes, né? Que acabou de falar vários sons diferentes agora, vários exemplos de sons diferentes. Como o zumbido das abelhas, né? O ruído do motor de um carro e os variados sons de instrumentos musicais. O que há nessas vibrações que faz com que o som seja diferente um dos outros, né? Está aí a pergunta, por que os sons são diferentes uns dos outros? A acústica, né? Todo som ele tem a acústica. O que é a acústica? Vocês podem me perguntar, né? A acústica ela é a ciência que estuda todos os sons, né? Estuda todas as características dos sons que os tornam diferentes, certo, turminha? A partir de agora nós vamos conhecer as 3 características do som. Quais são essas 3 características? A primeira delas é a intensidade, né? Todo som apresenta intensidade. A segunda delas, o tom, né? Para cada som tem o seu tom. E o terceiro, o timbre, né? Então, aqui eu vai falar agora sobre cada um deles, tá ok? Ó, vamos lá, se localizem aí. A intensidade. A intensidade, ela tem a ver com o volume, né? O volume mais alto, o volume mais baixo, né? Isso aqui é a intensidade, se o volume está mais alto, se o volume está mais baixo, né? Então, vamos ver um pouco sobre isso. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade também nós podemos chamar de sonoridade. É usada para definir se o som ele é muito fraquinho, se ele é muito baixo, ou se ele é de muita intensidade, ou seja, se ele é muito forte, tá ok, turminha? O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso, né? Quanto maior for o som, né, ele é mais intenso, as vibrações serão mais altas. Então, quanto menor for o barulho do som, né, a intensidade vai ser mais baixa, certo? Então, quanto maiores forem as vibrações, como a tia falou, de uma onda sonora, mais intenso será o som, ou seja, mais forte será o som. Quanto menos forem as vibrações de uma onda sonora, menos será o som, né? Então, as vibrações tem a ver de acordo com a altura, né, do som que nós estamos escutando, né? Se ele for mais alto, ele é de alta intensidade. Se ele for um som mais fraquinho, ele é um som de baixa intensidade, tá ok, galerinha? Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, nós estamos fazendo um pedido de forma correta ou incorreta? Acho que nós estamos fazendo um pedido de forma incorreta, não é? Pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando mais forte, né? Quando a gente aumenta demais o som ou pede para aumentar mais o som, nós estamos tendo uma atitude incorreta, né? Porque nós estamos aí aumentando, né, a intensidade do som. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a segunda característica do som, né? Que é o tom. O que é o tom? O tom é a característica que permite diferenciar um som considerando a sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, né? Quando a vibração do som é mais lenta, ou seja, quando você escuta uma música mais lenta, né? Então, isso aí a gente chama de grave, né? Quando a intensidade é mais lenta. Pode ser agudos, né?
quando a vibração é mais rápida, quando nós escutamos o som mais rápido, nós chamamos de agudo, certo? Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda do que a dos homens, que é mais grave, né? Geralmente a voz dos homens é aquela voz mais lenta, né? Geralmente a voz de mulheres e crianças, a gente escuta o som da voz de forma, o tom, né? De forma, né, mais rápida, não é verdade? Agora a gente vai aqui falar do timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a terceira característica do som, certo? Nós conseguimos identificar o timbre quando uma música é cantada por pessoas diferentes, né? O que é o timbre? É o tom da voz. Existem pessoas que cantam de forma mais alta, de forma mais aguda, e tem pessoas que cantam, né, bem mais, de forma mais lenta, né? Isso aí é o timbre. Então, cada pessoa tem um timbre de voz diferente, né? Uns têm um timbre e o som da voz mais lenta, outros têm um timbre de som da voz mais rápido, mais alto, mais baixo, certo, turminha? Ó, isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. Ou seja, todos nós temos timbres de voz, nosso som da nossa voz diferente, né? O timbre funciona como identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som. Está relacionada com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora, certo? Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite uma nota musical diferente, né? Então, todos os instrumentos, né, são diferentes e cada um emite uma nota sonora diferente, né? Que vai daí juntar, né, na música vários tons sonoros, certo? Isso possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir cada canção, né? Então, de acordo com cada instrumento, cada canção que nós ouvimos, né, nós diferenciamos os timbres, tá ok, turminha? Espero que vocês tenham entendido sobre essa parte da característica do som, né, que ela é dividida em intensidade, né, tom e timbre, como que acabou de explicar. E vocês sabiam que o som, ele também reflete, assim como o espelho, o som também reflete, tá ok, turminha? Vamos acompanhar aqui na página 12 do nosso livro volume 2. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede, certo? Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição da nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até nossas orelhas, né? Ou seja, quando nós estamos em um lugar liso, mais fechado, né, nós ouvimos o som da nossa voz mais forte, ou seja, né, ela vai se espalhar, ela vai se refletir, né? Vai acontecer o eco da nossa voz, tá ok? Quanto esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o eco, né? Como a tia falou. Às vezes, o eco da nossa voz é quando nós falamos e essa vibração da nossa voz, ela volta. Então, isso nós chamamos de eco, tá ok? Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até as nossas orelhas. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco, certo, gente? Então, entendi sobre as características do som, né? Sobre como acontece a reflexão do som, né? E o que seja o eco, certo? Nossa aula de hoje foi sobre isso. O direcionamento das atividades está na nossa plataforma e eu desejo que vocês realizem uma boa atividade. Um beijão, saudades!